Olá, amiguinhos! Vamos lá para a resolução de mais uma questão do material do Bio. E aqui eu trago a questão número 13 das atividades da aula 2. É uma questão bem legal, fala sobre ciclos termodinâmicos, né? E mais especificamente máquinas térmicas. Eu achei interessante, ela traz ideias legais para a gente absorver melhor o conteúdo. Então vamos à leitura que diz assim. Um projetista de motores deseja separar em dois estágios, 1 e 2, a realização de trabalho de uma máquina térmica de Carnot com o objetivo de tentar aumentar a sua eficiência total. O esquema idealizado é mostrado na figura a seguir. Aí ele deu uma figura, né, dos dois estágios e tudo mais, e aí ele perguntou o seguinte: considere que as eficiências de Carnot associadas aos trabalhos 1 e 2 são iguais a nabla 1, nabla 2, respectivamente. E a pergunta dele é: então é correto afirmar que o A... Vamos às contas, vamos lá. Primeiro vamos entender o que é isso. Isso aqui é um motor de Carnot, uma máquina térmica de Carnot, operando em dois estágios. O primeiro estágio, ele tem a entrada de 1.600 kJ, deixa eu sublinhar para você acompanhar comigo. Então você tem a entrada de 1.600 kJ, isso aqui é o que a gente chama de calor quente, né? O calor absorvido pela máquina. Esse calor, ele é convertido, uma parte dele em trabalho, e outra parte dele é convertido em energia rejeitada. A energia rejeitada, que é o calor frio, ele vai servir de calor quente para o estágio 2. Então eu posso dizer que esse calor frio do primeiro estágio, ele é também 800 kJ. Bom, se entraram 1.600 kJ e saíram 800 kJ de calor rejeitado, isso quer dizer que a minha máquina térmica, no primeiro estágio, realiza um trabalho de 800 kJ. Nossa, bugou tudo aqui, peraí. Aqui foi, aí, foi 800 kJ. Então esse aqui é o trabalho 1. No segundo estágio, a gente vai ter a entrada dos 800 kJ rejeitados no primeiro estágio. Então o calor frio do primeiro estágio vai ser o calor quente do segundo estágio. E aí você vai ter a realização de 600 kJ, aliás, a rejeição de 600 kJ de energia. Então aqui eu vou ter o calor frio do segundo estágio, é o que foi rejeitado na máquina térmica, né? E portanto, se você pegar a diferença, 800 entrou, 600 foi rejeitado, quer dizer que foi executado 200 kJ de trabalho na segunda etapa, tá? Então esse é o esquema da questão e com base nisso que a gente vai resolver. Sobre os rendimentos, é uma máquina de Carnot. Sendo uma máquina de Carnot, vale aquela relação, né? Qual relação, professor? O rendimento de uma máquina de Carnot, ela é igual a 1 menos temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Lembrando que esse rendimento é o maior rendimento possível para uma máquina térmica operando entre duas temperaturas fixas. E cada estágio dessa máquina é um ciclo de Carnot, tá? Então a gente tem as temperaturas aqui, ó, inclusive temperaturas bem altas, né? 3.000 Kelvin, 1.500 Kelvin. E no segundo estágio, 1.500 é a fonte quente, 1.125 é a fonte fria, tá? Então esses são os dados da questão e é assim que você vai interpretar essa questão, tá bom? Vamos analisar as alternativas então. A primeira alternativa fala que o trabalho 2 vale 1.400 kJ, está certo isso? Não, não está certo. O trabalho 2 ele é de 200 kJ, como a gente bem observou, tá bom? Então o trabalho 2 é 1.400, não, vou riscar aqui, ó. O certo é que ele é 200 kJ. A eficiência do estágio 1, nabla 1, é igual a 0,25. Como é que eu calculo o rendimento 1, galera? O rendimento 1, rendimento de qualquer máquina térmica, rendimento de qualquer máquina térmica vai ser
o que é útil, que no caso das máquinas térmicas o útil é o trabalho, dividido pelo que é total. O que é total na máquina térmica é o calor que entrou, portanto, o calor quente, certo? O trabalho do primeiro estágio, ele foi de 800 kJ, está aqui, ó, 800 kJ. E o calor quente, que é o que foi absorvido, foi 1.600 kJ. Então, 800 dividido por 1.600. Ficou fora da tela aqui, ó, pronto. 800 dividido por 1.600. 800 dividido por 1.600, isso dá 0,5, que é a mesma coisa que 50%. Então, o rendimento 1, ele não é 25%, mas sim 50%. Então, vou riscar, o gabarito ele não é a letra B. A letra C diz assim, o calor rejeitado no estágio 1 é igual a 1.500 kJ, está certo isso? Olha lá, calor rejeitado no estágio 1, se entrou 1.600 kJ e 800 kJ foi para o estágio 2, quer dizer o quê? Quer dizer que no primeiro estágio foi rejeitado 800 kJ, certo? Então, nesse caso, a gente tem que a afirmação C está errada também. Não é 1.500, mas sim 800. Então, aqui é 800 kJ. Tudo bem? Aí a próxima pergunta é a seguinte, a eficiência de Carnot associada ao trabalho da máquina. O que aconteceu na máquina toda, galera? Na máquina toda, a gente tem a entrada de 1.600 kJ e a gente tem a saída de dois trabalhos, um trabalho de 800 kJ e um trabalho de 200 kJ. Então, o que eu posso dizer? Se eu quiser calcular o rendimento da máquina toda, vai ser o trabalho todo dividido pelo calor quente todo. Ah, professor, mas eu não tenho que somar esse calor quente, 1.600 mais 800? Não, porque a interação da máquina com o ambiente é do 1.600. Você consegue entender isso? Porque são estágios, né? Então, esse 800 ele não veio do ambiente, ele veio do estágio 1. Então, ele é um processo interno dessa máquina, né? O que a máquina puxou do ambiente foi 1.600 kJ. Então, o calor total que ela absorveu, que entrou nela, né, foi de 1.600 kJ. E qual foi o trabalho que ela realizou? Bom, ela realizou trabalho no primeiro estágio e realizou trabalho no segundo estágio. Então, esse sim a gente tem que somar. Então, vai ser 800 mais 200, isso dá 1.000 kJ. Bom, o quilojoule vai cancelar, né? E se eu simplificar essa fração, basta dividir em cima e embaixo por 2.000, né? Por 2.000 não, por 200. Se você dividir por 200 em cima e embaixo, você vai encontrar 5/8. Ou seja, bingo, certo? 5/8 é a eficiência de Carnot associada. Ah, mas professor, eficiência de Carnot, eu não tenho que usar a fórmula do Carnot, que é rendimento 1 menos temperatura fria sobre temperatura quente? Você poderia fazer isso sim, tá? E você encontrar o mesmo resultado, quer ver só? Então o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho que a temperatura quente da máquina toda é essa temperatura aqui, 3.000. No primeiro processo, 1.500 é a temperatura fria do primeiro processo. E a temperatura fria do último processo é 1.125. Se você fizer 1.125 para 3.000, você vai encontrar também o rendimento de 5/8, que é o que a gente observou na questão. Tudo bem? Bom, então a letra D está correta. Já vou marcar a letra D. E só vou analisar a letra E. O que ele diz na letra E? Ele diz que a eficiência total da máquina N1 mais N2 que é 0,75. Tá certo que N1 mais N2 é 0,75? Se você observar, tá certo. Por quê? Qual que é o rendimento 1? O rendimento 1 ele é de 50%, porque ele realizou 800 kJ de trabalho e entrou 1.600 kJ pela fonte quente. Então isso aqui vai dar 0,5. Se você calcular o rendimento 2, você vai ver que entraram 800 kJ pela fonte quente e saíram 200 joules de trabalho, certo? Então isso aqui vai dar 0,25.
Se você somar os dois rendimentos, isso dá 0,75, tá certo. Só que o que está errado é que falar que isso é o rendimento total da máquina, a eficiência total da máquina, o que não é verdade. A eficiência total dessa máquina é o que a gente calculou na letra D. Então é os 1000 joules dividido pelos 1.600, aliás, os 800, não, é isso mesmo, os 1000 joules que entraram dividido pelos 1.600 joules, aliás, os 1000 joules que foram realizados de trabalho, quilojoules, dividido pelos 1.600 que entraram, tá bom? Então tá errado falar que a eficiência da máquina é isso aqui, por mais que essa expressão esteja matematicamente correta, mas ela não é a física do problema, né? Ela não dá a eficiência total da máquina. Então a afirmação correta, de fato, é a letra D, ok? Muito obrigado pela sua atenção e até mais.